Olá, boa noite, amigos da Record News Santa Catarina, aqui do nosso Conexão ND. Hoje a gente preparou um programa com notícias positivas para falar um pouco do Instituto Federal de Santa Catarina aqui, que pela sexta vez consecutiva, pelo sexto ano consecutivo, foi considerado o melhor instituto federal do Brasil. Porque aqui tem várias características interessantes, né, que a gente vai falar ainda ao longo do programa, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso que aconteceu hoje de manhã e que o Brasil inteiro está repercutindo, né? Essa tragédia que aconteceu em Blumenau hoje de manhã. A gente está aqui com o reitor Maurício Gariba Júnior. Obrigado, reitor do IFSC, por estar aqui com a gente. Pena que é num dia assim tão triste, né? Para o Brasil, para a nossa segurança pública, para o ensino, enfim. E como o senhor é um professor, reitor do IFSC também, deve ter ficado bastante chocado com o que aconteceu hoje de manhã, né? É verdade. Agradecemos primeiro, né? Agradecemos esse espaço, Alexandre, é importante divulgar as coisas do Instituto Federal de Santa Catarina, mas a gente não pode deixar de solidarizar com as famílias que foram atingidas, né, por esse fato, né, que nos deixou bastante angustiado, já que a gente trabalha com a educação. Sim. Então, realmente é um fato triste no meio, por exemplo, de uma notícia boa, que é, né, o primeiro lugar do Instituto Federal de Santa Catarina. Até amanhã a gente vai se reunir e buscar, inclusive, um trabalho mais conjunto com as outras instituições, Universidade Federal, UDESC, IFC, que é o nosso co-irmão, e o próprio IFSC, no sentido de ações políticas para dirimir essa situação que tem nos atingido ultimamente. Pois é, a gente estava conversando aqui até antes de a gente começar o programa, né, reitor? E que o próprio IFSC, o senhor tem tido algumas notícias de situações assim bizarras que andam acontecendo. O que tem acontecido? O que tem acontecido? Em alguns campos a gente tem recebido ameaças, denúncias, e nós estamos, claro, buscando ajuda da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, para que identifique essas pessoas. Porque são ameaças, denúncias que apenas trazem pânico para quem quer realmente estudar, quem quer se aprofundar, se qualificar no Instituto Federal de Santa Catarina. Que tipo de ameaça, reitor? Dá para a gente falar um pouquinho? Desde ameaças se identificando como grupo nazista, dizendo que vai jogar uma bomba, vai matar alguém, enfim, denúncias contra professores, contra as mulheres, contra estudantes. Então, a gente está tomando medidas drásticas a respeito dessa situação. Estamos bastante preocupados. E não é só aqui, né, em Santa Catarina, a gente percebe isso no Brasil todo. Então, o Instituto Federal de Santa Catarina criou, inclusive, um protocolo para que a gente possa acionar, identificar essas pessoas e puni-las, né? Claro. É uma pena que a nossa legislação seja tão branda e tenha muitas brechas e que acabam deixando isso correr solto. Né? O que o senhor acha disso? Não, é importante que qualquer denúncia dessa ela seja encaminhada para a nossa ouvidoria, o Fala BR. Certo. Isso é muito importante, porque a partir desse Fala BR a gente vai acionar vai tomar várias ações, como internamente, por exemplo, comissão de ética, se for, né, de alguém dentro do Instituto Federal, estudante ou mesmo servidor, ou mesmo o Ministério Público. Agora, como eu te falei, Alexandre, amanhã a gente vai se reunir com o Movimento Humaniza para ver ações no sentido de realmente ser mais firme com relação a essas denúncias. Já identificar antes, né, para que os males não aconteçam. Exatamente, é isso mesmo. Maravilha. Bom, isso é um assunto, né, que a gente ainda poderia discorrer durante bastante tempo, mas vamos tentar sair um pouquinho disso e vamos falar das notícias boas do Instituto Federal, né? Pelo sexto ano seguido, já novamente no topo, né, dos melhores institutos federais. E a primeira coisa que eu queria que o senhor falasse um pouquinho é qual é realmente o diferencial? Porque a gente sabe que o Instituto Federal tem muita qualidade, né? De ensino, de pesquisa, até projetos de extensão interessantes. Mas aqui no Instituto Federal, o que deixa ele no topo realmente? Qual é o diferencial? Certo. Esse índice geral de cursos, ele avalia os cursos de graduação.
mas o nosso diferencial atinge não só os cursos de graduação, mas também os cursos técnicos. Por exemplo, nós temos o curso técnico integrado, que tem uma série de atividades interdisciplinares, atividades que envolvem a comunidade, atividades de pesquisa, mesmo para um curso técnico, nós já incentivamos a iniciação científica e no curso de graduação não é diferente. Então, claro que o curso de graduação permite, né, ampliar a pesquisa, permite participar, inclusive, de intercâmbio externo. Então, nós temos parceria com várias instituições na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Uhum. Então, os nossos alunos são referência. Para a nossa felicidade, por exemplo, nós fizemos uma visita aos institutos politécnicos no início do ano, dentro de uma parceria entre o Campus Lages e o Instituto Politécnico de Beja, na área de desenvolvimento regional, em que os alunos tiveram a oportunidade de estar lá, mas a gente teve assim, testemunhos de que os nossos alunos são muito bem-vindos e são alunos que têm referência em todo o território português, por exemplo. Né? Que bacana. Então, quando você entra assim, no Instituto Politécnico, por exemplo, de Setúbal, do Porto, você entra num ambiente de pesquisa, você já identifica aquele ali, é aluno do Instituto Federal, de qualquer aluno de Instituto Federal. Então, eles são referências. Então, são alunos que se destacam. E muitos até ficam, né, dentro da instituição, como pesquisador ou mesmo como docente. Mas, assim, além, claro, do incentivo à pesquisa, você até pôde testemunhar vários projetos. Os nossos cursos têm um apelo prático, né? De que, claro, é importante a teoria, mas a gente tem bons laboratórios que permitem que o aluno desenvolva a sua prática. Nós temos também um diferencial que é a formação, a qualificação dos docentes, dos técnicos administrativos que dão apoio aos cursos. Então, tudo isso aí se transforma em um diferencial e faz com que a gente realmente permaneça no topo por 6 vezes. Não, e até semana passada eu estive lá, né, com uma equipe de reportagem também, a gente mostrou um pouco dos projetos e eu percebi que, por exemplo, num determinado projeto que vocês fazem, tem lá os robôs, né, que vocês fazem de competição. Aí ali você tem um aluno de mecatrônica, de engenharia eletrônica, engenharia mecânica, quer dizer, no mesmo projeto são alunos de vários cursos diferentes, né? É verdade, nós temos inclusive uma aluna que venceu a competição, está indo para Houston, nos Estados Unidos, representar o Brasil numa competição como essa. Então, são formas de que o aluno se motive. E um outro detalhe importante que me vem à mente agora são as competições, por exemplo, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de História, Olimpíada de Física. Os nossos alunos têm sempre posições primeiro, segundo, terceiro lugar, de destaque. Puxa, isso deve ser um orgulho, né? Sim, pra verdade. todos vocês. Aliás, você começou lá no Instituto como professor, né? Isso, em 88, como professor substituto na área de eletrônica, né? E depois eu fiz o concurso em 90 e aí me efetivei, vamos dizer assim. E fui, claro, com muito orgulho, diretor do campus ali da Mauro Ramos de 2011 a 2015. E depois eleito reitor para essa gestão, né, de 2021 a 2025. A 2025. Exato. Eu imagino que agora você deve ter também alguns planejamentos para esses 4 anos, né? Exato. Tem alguma coisa em mente que a gente pode mostrar aqui, ou que a gente pode falar? Sim. Nós elegemos 3 grandes macroações. Primeiro, mais importante, que é a permanência e êxito do estudante. Isso é fundamental. Alexandre, você sabe que durante a pandemia nós tivemos vários alunos que desistiram. Sim. Isso não é um fenômeno exclusivo do Instituto Federal de Santa Catarina, Sim, mas de várias instituições. Então, a gente está tendo várias ações no sentido de fazer com que esse aluno permaneça no Instituto. Por exemplo, nós tivemos recentemente em Brasília e recebemos a notícia, o compromisso do MEC de que vai haver uma recomposição da assistência estudantil. Porque o nosso aluno, a grande maioria, aí, 75%, 80%, percebe 1, salários mínimos. Então, 1,5 salários mínimos. E esse aluno ele necessita desses auxílios. Auxílio moradia, auxílio alimentação,
Enfim, esses auxílios fazem com que o aluno permaneça. Além disso, nós estamos instituindo uma frequência digital para que a gente identifique, o aluno faltou, por que ele faltou? E atrás, né? Por que ele faltou? Qual foi a dificuldade? E um outro detalhe importante também que a gente acabou discutindo junto à CETEC, né, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a qual a gente é vinculado no MEC, nós termos uma política especial para os alunos EJA, que são os alunos, né, jovens e adultos. Nós temos aí uma gama muito grande de alunos adultos que precisam retornar ao banco escolar e, para isso, a gente precisa de recursos da assistência estudantil. Então, a gente precisa, e a gente fez esse apelo para o MEC, que haja um recurso específico para esses alunos, né? Então, a gente está procurando várias ações. E, bom, isso é uma macroação. A outra é relacionada à qualidade de vida do trabalhador. A gente precisa fazer com que o ambiente seja propício para os nossos colegas, tanto os docentes quanto técnicos administrativos, e investir em qualidade de vida do trabalho. E, por último, a questão, claro, da gestão do conhecimento. Né? Isso é fundamental. A gente precisa investir em processos, em gestão do conhecimento, para que a gente tenha a memória, que a gente tenha sistemas que dê conta dessas várias necessidades que surgem numa instituição como a nossa. Até quando o senhor falou um pouquinho de ter um recurso específico para os estudantes, né, tal, vocês também estão em busca um pouco mais de mais orçamento. Né? Eu estava vendo também, eu li que vocês vão ter também uma reunião junto com o pessoal da bancada parlamentar para tentar buscar mais recursos, é isso? Exato. Conta um pouquinho disso. Isso, nós tivemos semana passada em Brasília, nós tivemos ali uma comitiva, né, de pró-reitores, enfim, e nós conversamos com alguns deputados e deputadas, né, federais e também os dois senadores e a senadora, né, de Santa Catarina, na busca de recursos. Levamos lá um documento com as demandas de todos os 22 campos, né? Nós temos 22 campos, levamos as demandas para que a gente consiga, por meio de emenda parlamentar, recursos para aumentar, né, o nosso orçamento. E, além disso, na CETEC, nós também tivemos o compromisso de uma recomposição orçamentária. Porque o nosso orçamento, Alexandre, ele ficou estagnado durante esse período todo. O que aconteceu? O nosso orçamento, se você for fazer um estudo, ele é praticamente o orçamento de lá de 2015, 2014. Só que nós tivemos um acréscimo de alunos muito grande. Hoje nós somos quase 50 mil matrículas. Então, houve um acréscimo de alunos, mas o orçamento diminuiu. Então, esse compromisso a gente buscou junto à CETEC e MEC para que haja a recomposição do nosso orçamento, não só em custeio, mas também em investimento. Ah, certo. Também não só ali no ensino, mas pesquisa, extensão, projetos especiais. Exato, exatamente. Então, a gente buscou esse compromisso e a gente parece que vai ter um anúncio do presidente Lula com relação a essa recomposição orçamentária durante os próximos dias. Esses projetos especiais, que eu achei muito interessante também, vocês têm um carro elétrico, né? Ah, sim. Que está em produção, como é que é? Isso. Esse projeto, ele é fruto do polo, nós temos um polo de inovação, e esse polo de inovação, ele tem vínculo com a Embrapi, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação. Então, é muito interessante porque a forma como a Embrapi trabalha, ela destina 30% de recursos para esses projetos, 30% vem da empresa parceira e 30% seria a nossa contrapartida, não financeira, mas de mão de obra, vamos dizer assim, né? Então, o carro elétrico é fruto desse polo Embrapi. Então, esse projeto, como outros, né, que a gente pode até conversar, esse do carro elétrico é a conversão de um carro, por exemplo, a gasolina, álcool, em elétrico. Então, nós já temos aí, eu acho que é o 4º carro que é convertido e isso aí mostra que a gente está preocupado com as tecnologias, com a energia renovável, né? Então, é um projeto muito interessante, que dá uma visibilidade tremenda e que envolve alunos do curso técnico, da graduação e até do mestrado. Que bacana. Agora vocês têm também um outro projeto interessante que é das usinas fotovoltaicas, porque é uma tendência também, né? E até nós fizemos um apelo
aos deputados que isso seja também fruto de uma emenda. Nós queremos instalar essas usinas fotovoltaicas em todos os campos. Nós já temos aí 5 campos que têm usinas fotovoltaicas. E isso faz com que a gente tenha uma economia, né, e possa usar esse recurso que foi economizado em custeio, né, que é pagar terceirizados, luz, água, telefone, enfim. Isso dá uma economia muito grande para os nossos campos. Então, a ideia é a gente estender essas usinas fotovoltaicas em todos os campos. Que bacana. Bom, a gente vai dar uma pausinha aqui, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai aprofundar um pouco mais também essa questão da inovação no Instituto Federal de Santa Catarina, porque são vários cursos até bastante, como é que eu vou dizer, voltados realmente para a tecnologia. Quase todos são, né? Sim. Ou todos são praticamente, mas tem o de mecatrônica, essa engenharia eletrônica. Eu fico imaginando agora, daqui para frente também, algumas produções ainda maiores em termos de tecnologia. A gente viu lá vários alunos, né, que estão trocando, fazendo intercâmbio com outros países, trazendo conhecimento para cá, levando conhecimento para lá também. Exato. Então tem muita coisa boa ainda a ser produzido pelo Instituto, né? É verdade. Então a gente vai voltar depois do intervalo para falar um pouquinho mais aqui com o reitor do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, que é o melhor pelo 6º ano seguido, hein? O melhor do país. A gente volta já já. Hoje o Conexão ND está recebendo o reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, o senhor Maurício Gariba Júnior, o nosso instituto que agora, pelo 6º ano consecutivo, é o melhor do país, né? E ser o melhor do país, claro, dá um pouco mais de responsabilidade também para o Instituto Federal de Santa Catarina, porque aqui a gente já conversou um pouquinho antes, tem vários diferenciais, né? E essa integração de aluno, professor, os pesquisadores é que acabam elevando um pouco o nível, né? Do Instituto Federal. É verdade. Agora a gente tem muitos projetos e tem muita participação de alunos fora do país, alguns de outros países vindo para cá também. Como é que funciona esse intercâmbio de ideias e que acaba trazendo tanta novidade aqui para o Instituto? Nós temos aí uma assessoria de relações externas e assuntos internacionais que tem intensificado essa questão dos intercâmbios. Então, a gente sempre, por edital, procura beneficiar, inclusive, alunos com vulnerabilidade, para que ele possa fazer esse intercâmbio e desenvolver um projeto numa instituição estrangeira. Então, o nosso intercâmbio ele permite que o aluno vá para uma instituição, desenvolva o projeto lá, então lá tem que ter um orientador, e ele é orientado aqui também no Brasil. Além disso, nós temos também vários cursos que têm dupla titulação. Ou seja, ele faz, por exemplo, ele faz aqui a engenharia, faz um tempo de engenharia, vai para uma instituição portuguesa, faz lá 1, 2 anos e ganha, ou tem aí a possibilidade de ter o diploma de mestrado de Portugal e também o de graduação aqui no Brasil, a dupla titulação. Então, esses intercâmbios, Alexandre, permite que a gente tenha, como disse inicialmente, possa ter uma referência, né, do que acontece com as tecnologias no mundo, né? E não é só Portugal, né? Alemanha, França, enfim, Canadá, que a gente tenha e que os alunos tragam essas novidades que acontecem no mundo e também, claro, leva aí o nome do Instituto Federal de Santa Catarina. O interessante que eu vi também lá, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, vocês recebem muita demanda de empresas com problemas os mais diversos. Certo. E aí chegou lá, poxa, eu preciso de uma máquina laser que seja mais precisa porque a minha que eu não estou dando conta e tal. E aí chega lá um aluno de graduação, com a ajuda de outros alunos de outros cursos e tal, e produzem lá um equipamento completamente novo, realmente feito dentro, né, com toda a tecnologia de vocês e tal. Como é que está isso? Vocês recebem sempre essas demandas das empresas mesmo, ou o aluno pode ir em busca? Como é que funciona essa interação? Certo. Em muitos cursos tem o próprio estágio. Isso também aproxima a nossa instituição dessas empresas. E é claro, né, como eu falei para ti, tem um polo
inovação. Então, o polo, muitas vezes, vai até a empresa, ou mesmo a empresa nos visita e traz essa demanda. A partir dessa demanda, a gente procura identificar qual é a área do conhecimento e aí envolve, claro, tem que envolver, né, professores, técnicos administrativos e que, por intermédio de bolsa, envolve os alunos aí, do técnico, da graduação, enfim, dependendo da área do conhecimento. Então, aí surgem vários projetos, como você visitou, né? Por exemplo, dos drones. Os drones que fazem, né? Identificam as linhas de distribuição elétrica. Também o barco solar que compete. Todo ano tem uma competição no Rio de Janeiro e muitas vezes nós já vencemos essa competição. Sim. Então, o aluno se sente muito motivado quando ele tem essa possibilidade de colocar tudo ali num projeto que ele aprendeu em sala de aula ou laboratório. Aliás, eu visitei esse laboratório lá onde estão produzindo um drone, né? É um drone gigante, né? Sim, gigantesco. Que ele detecta, por exemplo, problemas em linhas de transmissão de energia. Né? Exatamente. Ele permite, com uma câmera, né, identificar se tem alguma falha, algum problema. Né? E também é utilizado, por exemplo, na questão da agrimensura, para medir os terrenos. E enfim, tem várias uma das alunas até me disse o seguinte, não, e antes o grande desafio que as empresas, por exemplo, estavam trazendo, disse, não, a bateria do drone dura muito pouco, geralmente de 20 a 30 minutos. Isso. E lá ela, junto com os outros alunos, produziram lá um motor, né, a gasolina, que vai durar de mais de 2 horas. Exato. Quer dizer, vai dar uma produtividade muito maior, né? Sim. E até eu trago aqui um dado, né? O próprio professor que orienta esse trabalho disse assim, olha, é a gasolina, mas não vai produzir poluição. É uma coisa assim bastante rápida, né? E que permite essa autonomia maior. Né? Mas eles estão estudando uma energia aí que possa ser renovável, que possa substituir a gasolina. Mais limpa ainda, né? Sim, mais limpa ainda. Até nós estamos também, Alexandre, envolvidos num projeto que é o hidrogênio verde. Nós visitamos a Alemanha, né, que é dos países que está à frente dessa questão do hidrogênio verde, e o Instituto Federal também procura entrar dentro dessa inovação que é o hidrogênio verde, né, que vai permitir uma energia limpa em várias aplicações, inclusive em transporte coletivo, enfim. E como é que você vê hoje, a gente percebe também essa falta, às vezes, de mão de obra qualificada em vários lugares, né, em vários níveis de empresas e tal, e principalmente na área de tecnologia. O Instituto Federal fornece muita mão de obra, mas ainda falta muito interesse, por exemplo, dessas pessoas, de alunos, enfim, dos jovens, né, para essas áreas de eletrônica, mecatrônica, que estão realmente despontando? Sim. E até eu aqui quero ressaltar o trabalho que é feito pelos diretores dos campos, né, diretores e diretoras dos campos, porque todo exame de classificação, no caso dos técnicos, ou o vestibular, enfim, o Enem e tal, há uma procura de instituições do ensino básico para divulgar as coisas do Instituto, no sentido de também trazer esse aluno para que ele possa fazer, né, os cursos. Porque muita gente, Alexandre, por incrível que pareça, primeiro, não sabe que o Instituto Federal de Santa Catarina oferta cursos de graduação. Segundo, muita gente acha que são cursos pagos e, na verdade, não são. Então, há muita desinformação e a gente procura sempre, e esse espaço que você está dando aqui, e agradeço mais uma vez, é fundamental para a gente dizer, olha, os cursos do Instituto Federal de Santa Catarina, assim como do Instituto Federal Catarinense, são gratuitos, não paga nada. E todo mundo, né, e a gente sempre divulga, pode fazer o exame de classificação, ou mesmo tem cursos que são por sorteio, ou mesmo vestibular, porque agora a gente está fazendo o vestibular em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi um ponto assim, muito importante, essa parceria. Então, os alunos aí do município, do estado, eles podem, né, se inscrever e entrar no Instituto Federal de Santa Catarina. Um pouco mais dos cursos. Exato. Né? Então, vamos, na verdade, assim, são quantos cursos do total? Olha, nós temos aí 482 cursos. 482 cursos. De graduação, quantos são? São mais ou menos quase que 50. 50? Exato. Vamos citar alguns para o pessoal de casa entender? Olha, você pode ser graduado em vários tipos de curso, né? Então, assim,
nós também temos que dizer que cada campus que é localizado numa cidade, sim, o desenvolvimento ele é regional, né? Também. Isso é muito importante. Então, nós temos cursos de agronomia, nós temos cursos de engenharia de produção, nós temos cursos de engenharia elétrica. Isso estou de graduação. De graduação. Né? Eletrônica, curso superior de tecnologia em radiologia, design de produto, design de moda, engenharia civil. O pessoal até vai ficar chateado se eu esquecer algum, mas são... Eu tenho o senhor uma saia justa, né? Não vai lembrar de todos, mas enfim. Mas assim, é para a pessoa entender mesmo. Exato. Né? Então, são cursos que muitas vezes se identificam com a região. Sim. Isso aí também é um diferencial. Então, claro que uma região que se localiza, por exemplo, no Planalto Serrano, tem, né, uma afinidade com aquela região. Por exemplo, nós temos o campus Urupema. Então, lá tem um curso de viticultura. Opa, a região fria, né? Exato. E ali também é o desenvolvimento do vinho de altitude, né? E tem, inclusive, uma parceria com o campus de Bento Gonçalves, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, dependendo da localidade, tem um curso relacionado com a região, né? Por exemplo, né, o campus de Coqueiros, sim, tem ali gastronomia. Muito bem lembrado. Tem ali turismo, gastronomia, hospitalidade, né? Então, ali tem um curso que é voltado para esse fim. Que bacana. E está cada vez crescendo mais o número de alunos, né? Como você falou. Cada vez está tendo mais essa procura, as pessoas estão entendendo que lá no Instituto Federal existe uma gama de opções para a pessoa se tornar cada vez melhor, né? Mais profissional. Eu volto aí ao nosso encontro em Brasília. O que nós podemos conversar na CETEC, no MEC, é que há, primeiro, a necessidade de consolidação dos campos. Porque tem muitos campos que, às vezes, olha, não tem uma quadra de esporte, porque tem um curso técnico integrado, que é a necessidade, não tem um auditório, um refeitório. Então, esse compromisso a gente obteve. Mas, depois de uma consolidação, se vai pensar numa expansão, porque o que nós queremos é expandir em termos de vagas. Há necessidade de a gente ampliar essas vagas. Eu falei, né? Nós temos aí quase que 50 mil matrículas, mas o objetivo dos institutos, no caso federal aqui de Santa Catarina, catarinense, é ampliar essas vagas. A gente precisa dar oportunidade para essa juventude que realmente precisa. O Instituto Federal aqui, por exemplo, campus da Mauro Ramos, né, em Florianópolis, no tempo que eu estudei lá, na época do núcleo comum, quando era ainda a primeira fase, segunda fase, e acabei não entrando depois em curso técnico, resolvi fazer jornalismo, né? Aí saí na época era a escola técnica, né? A ETFESC, que a gente chamava. Depois virou Cefet, que era o centro, né, de tecnologia. Isso, federal. E agora o Instituto Federal. Mas nessa evolução a gente já percebeu que só o da Mauro Ramos já aumentou bastante ali o tamanho, né? Mas ainda é pouco para dar para atender essa demanda por tecnologia. Sim, é verdade, né? Como você muito bem falou, existe, claro, uma demanda reprimida das empresas, né? Eu represento o MEC no conselho da Fiesc, por exemplo. E é corrente a necessidade de a gente ter mais técnicos e também engenheiros, enfim, de ter essa qualificação da mão de obra para atender essa demanda. Você sabe que o estado de Santa Catarina é um estado aí expoente, né, perante outros estados. E a gente tem ainda necessidade de formar, de qualificar esses estudantes aí que precisam, né? Aqueles cursos ainda técnicos, né, por exemplo, de edificações, mecânica, esses ainda se mantêm? Se mantém, eletrônica, eletrotécnica, agrimensura, esse se mantém ainda e tem uma procura muito... Informática e ainda tem uma procura muito grande, né? Pois é, e ainda tem gente... Você vê como são as coisas, né? Apesar de o campus, de os institutos federais, quer dizer, o Instituto Federal, mas os diversos campi, né, que existem, de terem bastante procura, ainda falta mão de obra, porque tem empresa ainda que reclama da falta de mão de obra. Verdade. Existe aí talvez eu não sei se é um gap, né, um espaço vazio em que as pessoas pensam assim, não, eu não vou fazer curso técnico porque não vai dar muito dinheiro. Existe um preconceito, talvez, ainda, ou isso está mudando? Olha, por exemplo, eu fui vinculado aí ao departamento de eletrônica há muito tempo. Sim.
E ali, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, da eletrônica, principalmente curso técnico, as empresas que nos procuravam eram atendidas imediatamente. Certo. Imediatamente. Então, tem muitos cursos que a demanda ela é atendida. Então, a gente precisa realmente aumentar essas vagas, né? A gente precisa aumentar o número da formação, da qualificação desses estudantes. Então, a gente sempre procura estar sintonizado para ver qual é a demanda reprimida e, a partir dessa demanda reprimida, sugerir um novo curso, enfim, numa área que, de repente, não está sendo atendida. Então, a gente sempre procura ter essa relação com a região, com os campos, porque é dos campos que a gente tem esse diagnóstico, né? A gente vê, por exemplo, que o curso de gastronomia é um dos mais procurados, né? Sim. Nessa área de turismo, de hospitalidade Sim. e tudo mais. Mas dentro dessa outra parte mais de tecnologia, quais são os mais procurados? Que o pessoal sempre está lá buscando. Olha, técnico em edificações. Edificações ainda é o mais procurado? Edificações. Puxa. Eletrotécnica, eletrônica, mecânica. Nós temos ali o curso técnico também em informática, que também é bastante procurado, não só na região aqui da Grande Florianópolis, mas também, né, em outras regiões. Né? Entendi. Bom, quando a gente fala aí do futuro também, a gente sabe que agora, nesse mês se não me engano, agora de abril, vai ter um seminário também de inovação, que é promovido pelo IFSC. Isso, é o Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, que vai ser realizado em Joinville. Ah, em Joinville? Em Joinville. Norte do estado. Exato. Como é que vai funcionar? Qual é a grande essência desse seminário? Bom, esse seminário, claro que durante a pandemia foi suspenso, a gente assumiu só a partir de 2021, então nós não pudemos editá-lo naquele ano. Então, em 2022, nós tivemos também que suspender em relação dos cortes orçamentários, né, que você deve ter acompanhado, e agora vamos editá-lo em 2023. Lá em Joinville, nos dias 17, 18 e 19. E esse seminário, ele mostra toda a potencialidade do Instituto Federal de Santa Catarina, ou seja, pelos trabalhos que os alunos desenvolvem, então eles vão defender os trabalhos que são desenvolvidos pelos professores e técnicos administrativos. Então, na verdade, é uma amostra do potencial do Instituto Federal de Santa Catarina. E a gente faz esse convite a toda a comunidade, não só de Joinville, mas ali da região, para prestigiar. Nós teremos, inclusive, a abertura com o Balé Bolshoi. Opa, uma bela apresentação. Isso. Agora, de 17 a 19 de abril. De abril, isso. Como é que é a entrada? É franca? Tem uma inscrição? Não. É franca, né? E aberto a quem? Quem que pode participar? Não, toda a comunidade pode participar, exatamente. Estudantes, professores. Exato, pode participar e ver todo o potencial que o Instituto Federal de Santa Catarina tem. Que bacana. E precisa se inscrever? Não há necessidade. Não há necessidade. Não, está aberto ao público. E isso é uma forma também, Alexandre, de mostrar os cursos que nós temos. Sim, né? A oportunidade é a vitrine, de chegar. né? Exato, que muitas vezes a gente não consegue, então essa é uma possibilidade. Além, é claro, porque o governo federal instituiu há um tempo atrás uma semana, né? Que é ali em outubro, então ele define um tema e ali também é uma forma de a gente receber, por exemplo, as escolas, né? Então cada campus abre a instituição para as escolas estaduais, municipais também, para que a gente possa mostrar o que é feito, né? Claro. Dá para a gente só dizer, além disso que a gente já comentou, tem um barco movido a energia solar, robôs, que a gente falou também das usinas, né? Sim. O que está em alta lá em termos de produção no Instituto Federal? Então, além dessa questão das energias renováveis, né? Nós temos que destacar também nós temos um curso técnico de meio ambiente, mas também nós temos um mestrado em clima e ambiente,
que também está em alta, né? Essa questão do clima, do ambiente, de você, né, tratar o ambiente de uma forma bastante sustentável. Isso também por incrível que pareça, também é um destaque que eu trago aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Além, claro, da área da saúde, por exemplo, nós temos o curso de enfermagem, o de radiologia, que é uma graduação, tem o mestrado em radiologia, que também é uma referência. Enfim, olha, eu teria que falar dos 482 cursos para poder te mostrar, né, todo esse potencial. E assim, ó, Alexandre, te agradeço muito. Imagina, eu acho que foi uma oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre o Instituto Federal de Santa Catarina e mostrar todo esse potencial que esse instituto tem, né? Eu assim me orgulho muito de estar à frente da reitoria, mas é um trabalho de todos, não é um trabalho... Muita gente envolvida. Né? Exato. E as gestões dos campos, enfim, a gente é um trabalho realmente coletivo. Quem quiser conhecer um pouco mais, né? Porque aqui a gente fez uma conversa, quase 40 minutos, mas não dá para mostrar... Rápido, e passou rápido. E não dá para mostrar todo o potencial que o Instituto Federal tem. Em Joinville, dia 17, 18 e 19, tem um seminário de inovação, que é uma oportunidade de você conhecer ainda mais. Mas se quiser mesmo, vá até um camp, né? Ou até o campus lá daqui de Florianópolis ou de qualquer lugar do estado, justamente para conhecer todo esse potencial. Quem sabe um dia você pode estar lá estudando e contribuindo aqui para o crescimento do nosso estado, né? Maurício, muito obrigado. Eu que reitor agradeço. do Instituto Federal. Sucesso na sua gestão. Obrigado. Até o final dela e tomara que a gente tenha mais novidades aí. Tá obrigado mesmo, grande abraço para você. Ótima noite. Ótima noite para você também de casa. A gente volta no próximo Conexão ND. Até lá.